Ecnotalks, vem ouvir, vem pensar, a economia está no ar, é só olhar. Ecnotalks, simples de entender, com as regras certas tu vais aprender. Sejam muito bem-vindos ao Ecnotalks, o podcast de economia fala a tua língua. Hoje vamos continuar a falar sobre a matéria de 10º ano e vamos dar início à segunda unidade, que nos fala sobre necessidades e consumo. Vamos então começar a esclarecer o tópico daquilo que é uma necessidade. Portanto, uma necessidade é um estado de carência que tem que ser ultrapassado e é ultrapassado através do uso de bens e serviços. Esta necessidade pode ser satisfeita através de comida, da compra de uma casa ou até mesmo de entretenimento em si. Exatamente. Estas necessidades têm algumas características, como por exemplo a multiplicidade, porque elas são múltiplas e quando nós satisfazemos uma ou outra vão sempre surgindo mais. Temos a substituibilidade, porque elas são passíveis de serem satisfeitas através de bens substitutos. Depois temos a acessibilidade, pois a nossa necessidade diminui à medida que vamos satisfazendo a necessidade. Por exemplo, quando bebemos água, temos muita sede, vamos bebendo água, a nossa sede vai diminuindo. E depois a relatividade, pois as necessidades são subjetivas ao tempo e ao espaço. As necessidades sentidas atualmente em Portugal são extremamente diferentes daquelas que eram sentidas há muitos anos atrás. Passamos agora a classificar essas mesmas necessidades quanto à sua importância. Temos, já falámos sobre este tópico num outro episódio. Temos, quanto à sua importância, então, necessidades primárias, que são aquelas necessidades que têm mesmo que ser satisfeitas, são indispensáveis à vida, como, por exemplo, respirar, a alimentação e tudo mais. Temos as secundárias, que são aquelas que atribuem alguma qualidade de vida, como, por exemplo, a cultura ou os transportes. Temos as terciárias, que são aquelas que são dispensáveis, como por exemplo ter uma roupa de marca cara ou viajar em primeira classe, por exemplo. Depois temos as necessidades que são classificadas quanto à pessoa ou às pessoas que satisfazem. Temos necessidades individuais, ou seja, são necessidades sentidas apenas por uma pessoa e ela própria a satisfaz, comprando comida, por exemplo. Ou então são necessidades coletivas que são satisfeitas pelo Estado. E servem para ajudar toda a gente, como por exemplo a iluminação das ruas. Exatamente. Podemos agora falar da diferenciação também entre bens económicos e bens não económicos ou bens livres. Nós já tínhamos falado sobre este tópico também num outro episódio. Bens não económicos são aqueles bens que, portanto, estão na natureza e que podem ser utilizados por qualquer um sem nenhum tipo de pagamento. Portanto, por exemplo, o sol. Ou o ar. Nós, na altura, até utilizámos mesmo o sol. E enquanto bens económicos, que é algo que se tem de dar dinheiro a troco dos bens, ou seja, se tem de comprar, utilizámos o bronzeador. Pois foi, uma vibe de verão. Pronto. Falando agora do consumo. O que é um consumo? Consumo é um ato económico que nos permite satisfazer uma necessidade através da utilização de um bem ou de um serviço. Tal como a Carolina disse, é um ato económico porquê? Porque dá ordens de produção, nomeadamente às empresas, e também é um ato social porque tem influência na sociedade que nos rodeia. Agora, vamos ver como é que podemos classificar o consumo em si. Portanto, podemos classificá-lo quanto à natureza da necessidade que se satisfaz, portanto temos o tal consumo essencial, que é aquele mesmo que tem que ser realizado e que é indispensável à vida. Temos as necessidades primárias, nomeadamente, e depois temos os tais consumos supérfluos, que são aqueles que servem somente para dar qualidade de vida e que são dispensáveis, nomeadamente o consumo terciário. Quanto ao autor do consumo, este pode ser privado ou público. Privado é praticado pelas famílias, público é praticado pelo Estado. Depois temos quanto ao beneficiário do consumo, que temos o consumo individual, que é uma só pessoa que o realiza, como por exemplo, tomar o pequeno almoço, cada um toma o seu pequeno almoço. Depois temos o consumo coletivo, que é aquele que é satisfeito por todos, nomeadamente é o Estado que o assegura, como por exemplo a tal iluminação das ruas, a saúde. Por fim, no que toca à finalidade do consumo, temos o consumo final, que é aquele que é praticado pelas famílias, por exemplo, comprar pão na padaria, ou então o consumo intermédio, que é aquele que é praticado pelas empresas e compram bens para serem transformados noutro, por exemplo, a padaria, comprar a farinha para transformar em si no pão. Vamos falar do padrão de consumo. Porquê? Consumo não é algo que é aleatório de todo. Ele baseia-se em efetivamente padrões, ou seja, modelos específicos que variam com o tempo, com o espaço, com a cultura, com a idade, variam de acordo com muitas coisas. Por exemplo, podemos dar o exemplo dos hábitos de consumo em Lisboa, no
do século passado ou nos anos 90, por exemplo, são sempre diferentes, existem sempre padrões que marcam o consumo. Ou até mesmo Lisboa face ao interior. Exatamente. Coisas assim, é extremamente diferente. Os padrões de consumo do jovem ou do idoso. Tudo depende. Estes padrões dependem de vários fatores, por isso vamos fazer a sua análise agora. Exatamente. Vamos então passar aos fatores que influenciam o consumo. Temos fatores económicos e extra-económicos. Começamos pelos económicos. Temos então o rendimento, porque obviamente quanto maior for o rendimento, maior vai ser o consumo de determinadas famílias. No entanto, nem todos os bens são afetados da mesma forma no que toca ao aumento desse rendimento. Nós temos bens superiores, que o maior rendimento leva a necessariamente um maior consumo, por exemplo, marcas de luxo. Bens normais, em que o maior rendimento, o consumo sobe, mas nada por aí além, como a alimentação. E temos bens inferiores, que são o mais rendimento, o consumo desce, ou seja, coisas de má qualidade que se comprem apenas por não se ter tanto dinheiro, por exemplo. Exatamente. Depois temos então o nível dos preços, que obviamente também influencia muito o consumo. Se os preços estão mais elevados e o rendimento se mantém, o consumo vai reduzir. No entanto, se o rendimento se mantém, mas os preços baixam, o consumo vai aumentar. Depois temos a inovação tecnológica. Nós, ao avançarmos, ao termos nova maquinaria, vai fazer com que os nossos preços de produção sejam menores, o que vai reduzir os custos de produção e aumentar a procura. Vai fazer com que o consumo aumente. Depois temos também o acesso ao crédito, que faz com que a pessoa possa consumir hoje e pagar mais tarde. Isso faz também com que haja um aumento do rendimento disponível em certa parte das famílias, o que faz com que haja um aumento do consumo. Aí temos de ter muito cuidado para não nos endividarmos e temos de ter atenção ao crédito que pedimos. Exatamente. Falando dos fatores extra-económicos, existe a idade, como a Juliana tinha referido há bocado. Os jovens têm padrões de consumo diferentes dos idosos e os idosos têm tendência a gastar mais dinheiro, quer seja em medicação, consultas, Lares, muitas coisas. Depois, o género. Há diferenças entre os tipos de produtos mais procurados. Por exemplo, um homem não vai procurar tanta maquilhagem, coisas desse género. exatamente. Temos também a tradição e a cultura. À partida, o consumo não vai ser igual, por exemplo, em Portugal e na Índia. Temos a moda, marcas e publicidade, porque à partida nós somos mais influenciados quando aparece, por exemplo, uma publicidade, oferecer algum produto, temos mais tendência a consumi-lo. E por fim, temos as patentes e a inovação. Produtos exclusivos e inovadores têm sempre a maior procura. Por isso é que aquelas campanhas de publicidade de edição limitada, só 10 unidades, toda a gente vai... Tem muita adesão. Exatamente. Pois agora podemos falar sobre o coeficiente orçamental e sobre a lei de Engel. Este vídeo vai ser depois do exame. E no exame apareceu o coeficiente orçamental, não é? Nós falámos sobre isto. Agora vão conseguir perceber exatamente o que é. O coeficiente orçamental é a percentagem de rendimento de uma família que é alocada a uma classe de despesas face às despesas totais. Por exemplo, o coeficiente orçamental da alimentação é a percentagem alocada à alimentação. Por exemplo, se temos 1000 euros e se uma família gasta 200 mil euros, a percentagem do coeficiente orçamental relativa à alimentação é 20%. Este indicador, assim, ajuda-nos a perceber as prioridades e a estrutura de consumo das famílias. Podemos abordar também a lei de Engel, que tem a ver com o coeficiente orçamental, que nos diz que quanto maior o rendimento das famílias, menor é o coeficiente orçamental alocado à alimentação. Portanto, quer dizer, quanto mais dinheiro as famílias têm, menos gastam com a alimentação. Ou seja, mesmo que uma família gaste mais em alimentação em termos absolutos, como se dá um aumento do rendimento que tem, a fatia, imaginemos que é um bolo, a fatia que cabe ao coeficiente orçamental da alimentação é menor face ao seu total. Exatamente. Agora, podemos abordar o último tema, que é o consumismo e o consumerismo. Portanto, enquanto que o consumismo é um ato irracional, muitas vezes é um impulso, onde a pessoa compra mais do que aquilo que precisa, onde a pessoa é muito influenciada, por exemplo, pela publicidade, pela moda, o consumerismo defende-se que as pessoas devem estar conscientes da sua decisão, comprar apenas coisas que efetivamente necessitam e que veem futuro. Ou seja, é um consumo consciente. Não é um consumo de excessos, como é o caso do consumismo. O consumismo está diretamente associado ao consumo das massas e às grandes produções feitas atualmente pelas empresas, que até fazem bens, que é a obsolescência programada,
em que os bens se estragam propositadamente passado X tempo para as pessoas irem comprando e comprando e comprando. Exatamente. Pronto, foi tudo por hoje. Esperemos que tenham gostado do tema necessidades e do consumo e que isto esteja muito mais claro na vossa cabeça. Exatamente. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no TikTok para ficarem a par de tudo. E fiquem à espera da próxima quarta. Exato. Até à próxima!